Pessoal, estamos agora quase na reta final do Poliglotar 2023 Rio. Vamos ter mais uma palestra agora, depois o almoço, depois uma tarde inteira ainda. Então, agora vamos falar sobre a língua e sua roupagem almática com Daniela Martins. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu posso usar o pedestal? Boa tarde. Enquanto vai ajustando, né, pessoal? Eu quero pedir desculpa porque eu vou usar os papéis. Pronto, aí tá bom. Eu vi que a galera de letras não usa tanto papel, né? Aqui, ó. Tô chegando nesse ambiente agora, então desde já me perdoe. Primeiro, vou falar para vocês que vamos ter sorteio no final. Boa tarde, boa tarde, não, bom dia. Não, boa tarde, bom dia. Bom dia, né? Buenas, buenas. Boa tarde. Meu nome é Daniela Martins Lopes. Eu quero saudar todos os presentes na pessoa do Juliano Martins, que é o coordenador do evento, junto com os demais coordenadores, e em especial também saudar na pessoa da minha querida professora Cassiana, que foi quem me conduziu a esse amor pelo espanhol. Conheci a Cassiana no ensino médio, quando eu fazia técnico em edificações, lá no Henrique Lage, e lá, gente, a gente tem que segurar as emoções, né? Vou falar de alma, mas tem que segurar as emoções. E lá, a minha paixão pelo espanhol da sala se estendeu a também um curso de espanhol intermediário pela FATEC, e a Cassiana, com todo esse amor que ela tem pelo espanhol, ela, ela incute, né, em você, ela coloca dentro de você esse amor pelo espanhol. E falar de língua, para mim, é muito interessante, porque eu sou advogada, está saindo a voz? Agora ah, sim. Eu sou advogada, então eu falo o tempo inteiro, faço defesas. Não? Só um vídeo. Quer que eu fale mais alto? Pode falar sem mim. Não, eu falo vídeo. Oi? Agora sim, agora eu me ouço. E letras para mim é muito importante, mas é sempre muito no vocábulo jurídico, né? Então eu transformei para o vocábulo que é o nosso. E escrever, eu já escrevo há um tempo. Eu tenho uma publicação em direito desportivo, uma não, duas em direito desportivo, mas também tenho em texto literário, que é essa daqui que eu quero apresentar para vocês, da Janela de Casa. Esse livro surgiu na pandemia, naquele momento onde todos estávamos aprisionados em casa, né? Muitos passaram por muitos traumas, muitas angústias. Foi um momento de reiniciar. Eu tive que reiniciar minha vida também. E aqui eu vou contar um pouco da minha experiência e vou contar de janelas de outras pessoas. E deixo aberto para quem for sorteado também contar da sua janela. Depois você pode continuar escrevendo esse livro. O primeiro é para Cassiana, é o meu presente para ela. E o segundo nós vamos sortear, tá bom? Cassiana, te entrego agora, te entrego no final. Entrego no final. Deixa ela ficar sentadinha ali. Vamos lá, pessoal. E eu também saúdo a todos os presentes, na pessoa do meu amigo Adam, que está fazendo a tradução, a interpretação para o inglês. Fico muito feliz por esse apoio. Também acho que a Selene estaria, né? Mas quem é que está com o Adam ali? Fala o nome aí para eu também cumprimentar. Qual o nome do meu outro amigo que está ali? Dória. E o Dória também. Muito obrigada, Dória. Pessoal, vamos lá. A língua e sua roupagem almática. É uma breve apresentação acústica do português falado no Brasil e do espanhol falado na Argentina. Eu comecei assim, falar um novo idioma, aí já está o primeiro na slide. Nós vamos, pode já, não, coloca o segundo ainda não. Falar um novo idioma, ele desenvolve habilidades em outras áreas, todos nós percebemos isso. A questão cognitiva nossa melhora, né? O nosso pensamento sobre mundo, a nossa visão de mundo aumenta muito, e o idioma, ele é alma, porque ele está conectado à nossa questão psicológica, à nossa psique. Ele mexe muito com as nossas emoções, muda a nossa entonação vocálica, porque a língua, ela carrega uma estrutura fonética. E sendo a voz do falante aguda ou grave, a língua ela vai se adequar à emoção do falante, à acentuação que a língua oferece
e também a emoção que você está expressando ali naquele momento. Nessa exposição, nós vamos fazer uma breve abordagem do espanhol falado na Argentina, que é a galera que eu mais converso, né? Eu amo quando eu vi a Jaqueline falando ali o espanhol bem argentino, assim, para mim, foi lá na alma. Essa ideia, por que, né, falar disso? Que a língua tem uma roupagem almática. Um primo meu chamado Marcelo, que vocês vão conhecer nessa foto, por gentileza, pode passar o segundo slide. Marcelo é o de verde. Chegou para mim e falou assim: Você tem dupla personalidade, Daniela? Quando eu vejo você conversar com seus amigos argentinos, você é muito mais doce. Porque eu sou. Eu falei, nossa, eu pensava que eu era, né, não tão agressiva, né, cara? E você é muito mais doce falando em espanhol, porque a gente exagera, né? Olá, meu amor, como estás? Tudo isso. E a minha voz no português, eu vejo ela muito grave, é bem grave mesmo, ela não é aguda. E no espanhol eu acabo forçando um pouco para sair essa docilidade toda. E esse rapaz teve essa coragem de perguntar se eu tinha dupla personalidade. Eu do lado e meu outro primo, Vitor. E na palestra anterior, também, a mais cedo, né, teve um momento que qual o nome dela? A Natália, né? A Natália falou sobre isso, que a língua, que ela tem outra personalidade no espanhol. Falei, viu? Não estou perdida aí, não estou sozinha, não. Vamos lá, eu quero mostrar para vocês uma psicóloga falando sobre esse tema. Eu fiz uma pesquisa, de campo também, aí tem aqui o assunto da psicóloga, com vocês a psicóloga Maíra. Tem como soltar o som? Só um segundinho. Portuguesa e a língua espanhola. Vejo diferença na questão. Vamos botar isso, por favor. A língua e a roupagem almática. A Daniela Martins me trouxe algumas perguntas para que eu possa responder como psicóloga, a forma como eu enxergo a percepção em relação à fonética da língua portuguesa e a língua espanhola. Se eu vejo diferença na questão emocional, de personalidade do falante nessas duas linguagens. Bom, o primeiro ponto que eu queria colocar é que a língua espanhola, ela só possui um acento, que é o agudo. Já o português tem 3 acentos, o agudo, o grave e o circunflexo. Isso já denota uma diferença aí na própria fonética, em que o português é mais variado e o espanhol ele segue uma linha mais aguda, né, do tom de voz. A Daniela ela colocou uma questão que foi um amigo que falou que a voz dela é mais doce quando ela fala espanhol. Bom, isso pode ter a ver até com o próprio gosto dela, a emoção positiva, porque ela gosta muito da língua espanhola, e isso já traz uma certa emoção agradável, uma alegria, uma forma de se expressar, né, mais doce, mais feminina, enfim. O que eu posso dizer aqui, trazer um conceito do Merleau-Ponty, que se chama corporeidade. O que é isso? O corpo no meio. O corpo inserido com outras pessoas ou o corpo nele mesmo inserido no ambiente. O que a gente pode colocar? A língua é uma forma de expressão que ela tem muito a ver com linguagem corporal. Nós nos expressamos muito, os músculos faciais, eles têm uma articulação, né, em relação às palavras, então, e isso já traz uma certa identidade daquele que está falando, né, nos transtornos Da internet, né? Então vamos seguir. Se soltar novamente, a gente continua. Como a psicóloga está falando, no final eu vou fazer uma conclusão, um apanhado geral de tudo que foi dito. mentais, por exemplo, o transtorno depressivo, as pessoas que
possuem esse transtorno. Normalmente é um sintoma a pessoa falar baixinho, a pessoa ser um pouco mais introspectiva, menos expressiva. Já uma pessoa que sofre de ansiedade, transtornos ansiosos, bipolaridade, normalmente o tom de voz é mais alto, é mais enérgico, a pessoa é mais expressiva. Então, nisso a gente pode ver a forma como esse corpo está se expressando no meio, que mensagem ele está querendo dizer, ele está querendo passar nesse contexto cultural, no contexto emocional, no contexto afetivo, relacional. Então, tudo isso passa pela personalidade, sim, a forma como a pessoa se coloca no mundo, a forma como ela se expressa e se... Pessoal, caso vocês tenham perguntas, podem levantar a mão e nós não precisamos deixar para o final, tá bom? Já quer falar? Quero. Eu conversei com um amigo. Só um instantinho, por favor. Sim. Só um momentinho para poder chegar na cabine, tem que falar muito. Ok. Ok. Bom dia. Seu nome? Eduardo. Sim, Eu Eduardo. estava conversando com um amigo e, na minha opinião, cada idioma que nós falamos, a voz muda e eu acho que também um pouco a personalidade muda. Já de acordo com ele, ele diz que não, que a voz não muda, muda a entonação e a melodia. Não sei se você pode, o que você acha, se você tem a resposta para essa pergunta. Tenho. Vamos ter um vídeo, muito obrigada, Eduardo, pela sua pergunta. Vamos ter um vídeo com uma fono. se insere nesse mundo, nesse contexto. Então, eu traria... Vamos ter um vídeo com a fono e ela vai explicar isso, que de fato a voz muda. Porque a nossa voz muda até mesmo no nosso idioma, como a psicóloga está falando. Eu estou falando com um amigo, eu falo de uma forma mais doce. Vou falar numa palestra, eu tenho que ser mais formal. Se eu fosse ler corrido, como está aqui, a formalidade que está escrita aqui era até grande demais, né? Muita formalidade, não pode ser assim. Eu não completei a faculdade de formação. Era o microfone do pessoal que está online. Tá bom. Eu não completei a faculdade de fono, mas eu fiz 2 anos, e dos trabalhos que eu estava fazendo era justamente esse da voz, porque eu estava fazendo, era focado na voz da mulher, das mulheres que têm vozes mais graves, quais são, elas normalmente estão em corporações, elas têm algumas ocupações de chefia. As mulheres que têm vozes mais agudas, normalmente são as professoras, tem algumas profissões que levam a expressão, aquela voz mais doce, e aquelas mulheres que estão em chefia, tem aquela voz mais forte. E normalmente também, quando, por exemplo, eu não sei como é que tu fala, eu ia até pedir para que tu falasse em espanhol, para que a gente pudesse perceber que normalmente tem aquela voz mais... e tanto é que eu também estou fazendo essa percepção. O espanhol da Espanha, as mulheres da Espanha, elas têm uma voz mais grave. O espanhol da América já é uma voz mais aguda. Então, tem essa questão, aí que nós percebemos, uma espanhola, ela é forte. Uma americana já é mais doce, né? Então, tem essas nuances. Então, vamos fazer um teste agora. Quem quer conversar comigo em espanhol? Tá, Jaque? Vamos, Jaque. Venha para cá. Venga para acá. Vamos tener una charla. Llega. Hola. Yo hablo argentino. Qué linda, sí, me gusta eso. Muchas gracias. Hola, Jack, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿yo bien vos? Yo bien también. Yes. ¿Y qué onda? ¿Qué onda el evento? Ay, para mí está hermoso. Tanta gente linda, tanta Sí, gente ¿no? feliz, contenta. Mira qué Y aún lindo. me miran. No me dejan nerviosa, no, estoy bien. Genial. Y muy buenas las preguntas, ¿no? Sí, para mí me Mucho, encanta. mucho trabajo. Quiero ver cómo vamos a desarrollar esto. Sí, Sí. sí. Entonces Muchas gracias. seguimos, ¿está bien así? Sí. Gracias, Jack. Vamos.
E seguimos então. Pode finalizar o slide da psicóloga Maíra, porque é muito interessante. Daria essa contribuição, né, dizendo que eu acredito sim que a linguagem, a Fala fonética, com o seu ela amigo, fala Guilherme. muito. Dá um exemplo, quando você está dando uma palestra, a sua voz dá uma projeção maior, né? Você se coloca de uma forma mais firme, pelo menos comigo acontece isso. Quando eu estou conversando com um amigo é diferente, quando eu estou conversando com um professor é diferente, quando eu estou conversando com os meus pais é diferente. Então, nos variados contextos e ambientes, a gente se posiciona de formas diferentes. E isso engloba a linguagem. Então, eu acredito sim que a linguagem tem uma roupagem almática, sim. E vamos continuar defendendo isso, né? Pessoal, fazendo pesquisas, né, encontrei no livro do Ricardo Cavalieri, o título é Pontos Essenciais em Fonética e Fonologia. Ele diz que a boa apresentação da disciplina fonética ela caiu em 1970. Era um tema que vinha sendo estudado, muito estudado, mas quando chegou em 1970, por uma questão legal, na Lei de Diretrizes de Base de 1971, cortaram esse tema do estudo. Então, por isso não se escuta tanto falar sobre essa questão de fonética e fonologia. Existe sim, é estudado, mas teve uma defasagem aí nesse tempo de 1970 em diante. O conhecimento da fonética e fonologia vai além dos sons da língua falada. Por quê? Ele contribui na formação de textos de leitura, que traz para o mundo escrito que traz para o mundo real o que está no mundo escrito. Como exemplo, qual é o seu nome mesmo, amiga? A Gina falou sobre a voz de um professor, né? Eu vou ler aqui uma historinha para criança, tá? Bem resumido. Como exemplo, podemos ver a história de um livro infantil. Diz assim: o pato do Zezinho era bem pequenininho e, ao invés de fazer quá, quá, o patinho fazia cuaí, cuaí. A criança mergulha nessa história e ela reproduz o sonho emitido e se vê como o patinho do Zezinho, também pequenininho e falando diferente, porque a criança às vezes fala mais difícil que o adulto. Então nós vemos que também para dar aula a gente pode adequar a voz, né? Você resolve qual vai ser a entonação que vai ser melhor para o seu ouvinte. O estudo da fonética e da fonologia traz para a letra mais alma, ela traz corpo, ela traz curvas e traçados, ela traz vocabulários que trazem dança e poesia. Ela torna a letra fria mais viva quando falada. E a entonação tem esse formato de preenchimento. A nossa entonação, ela não é só ler o texto, ela vai preencher. E vocês vão observar isso em 3 vídeos que nós vamos mostrar. São curtos, da fonoaudióloga Francimar. Por favor, pode passar. O sistema vocálico do português é bem próximo do sistema vocálico do espanhol falado na Argentina, porém observamos algumas mudanças em relação à fonologia de algumas vogais que vão influenciar diretamente na acústica do som, tornando o mesmo mais agudo ou mais grave. Vai depender da vogal que será emitida. No espanhol, nós temos como característica um sistema simétrico e estável, composto de 5 vogais orais, A, E, I, O, U. São distribuídas de forma bastante equilibrada, com alturas, recuo ou avanço do dorso da língua, que requer uma maior abertura da mandíbula, frequência, arredondamento dos lábios e articulação. A duração das vogais está diretamente ligado ao sexo do falante, onde observa-se uma maior duração na emissão das vogais por parte das mulheres em relação aos homens. No português, nós temos também um sistema simétrico e estável, composto por 7 vogais: A, E, I, O, U. As vogais elas são pronunciadas em frequências e alturas diferentes, antero-posterior, com posicionamento de língua variado, e também
A altura de laringe pode alternar. Próximo, por favor. A acústica é o ramo da física que estuda os sons e os fenômenos relacionados. Em relação ao estudo da língua, a fonética pode influenciar a nossa personalidade, o nosso modo de pensar, modo de viver e de se expressar em relação à gramática da língua aprendida. Mexe com as nossas emoções, com a nossa visão de mundo e tomada de decisões sobre certos aspectos. Quando falamos um novo idioma, formam-se sentimentos diferentes, experimentados em nossa língua materna e, consequentemente, nos afastam da cultura a ela inerente. E por que mudamos de voz ao mudar de idioma? Quando aprendemos a falar um novo idioma, não assimilamos somente palavras e estruturas gramaticais novas. Também aprendemos maneiras novas de movimentar e integrar a boca, maxilar, língua, pregas vocais, laringe e palato para produzir novos sons, alguns completamente inexistentes em nosso idioma nativo. Quanto mais pronunciamos o novo idioma, mais a pronúncia melhora e chegamos mais perto da frequência padrão desse idioma. A nossa voz muda para nos comunicarmos na nova língua, e cada idioma tem características bem específicas de tom e frequência, e isso pode tornar a nossa voz mais grave ou mais aguda. O último vídeo dela, o tema da palestra é muito interessante. Nos instiga a conhecer um pouco mais sobre o assunto. O estudo de uma nova língua traz benefícios para o nosso cérebro, reduzindo os riscos de desenvolver Alzheimer ou demência. Ativa os neurônios, exercita e protege a memória, tornando o processamento cerebral mais rápido. Nos ajuda a ter mais foco e desenvolver novas habilidades de conciliar várias tarefas ao mesmo tempo. São benefícios garantidos quando nos dedicamos a aprender uma segunda ou mais línguas. Muito bom. E alguém quer fazer alguma ponderação? Pode. Bom dia, Dani. Bom dia. Seu nome? Eu já sou sua amiga, eu sou Carol. Sim. Carol, desde que você fala, eu emocionada muito contigo, né? E eu tô lembrando bastante do Otto Mendonça, que é um dos palestrantes, né, que teve ontem aqui, que é um dos fundadores do movimento poliglota no Brasil também. E tem ele é psicólogo, né, entre outras formações, e tem um material dele de anos atrás, que fala sobre a parapsicologia e o uso dos diferentes idiomas. Então, né, realmente, assim, tem muito mais estudos do que esse que a gente tem visto, mas também é algo que me chamou bastante atenção. Nossa, faz todo sentido, né? O que você sente quando fala? Então, um exemplo, eu participo de grupos de conversação. Tem uma mulher, ela é da Espanha, como a amiga disse, ela tem um sotaque muito forte, e ela fala italiano perfeitamente. Mas o sotaque dela é tão forte, espanhol, tão forte, que ela fala espanhol, utilizando as palavras em italiano. E eu falei, meu Deus, como pode? É para mim ser espanhol, não é italiano, mas todas as palavras que ela fala é em italiano com sotaque em espanhol. Porque que bizarro, assim, curioso. E causa uma visão estranha mesmo. A gente olha meio com... Não é bem um preconceito, não era essa palavra que eu queria dizer, mas a gente já olha assim. Ela está falando o quê? Espanhol ou italiano? Você começa a confundir. E mesmo falando perfeitamente, se você não coloca alma, não coloca emoção, não flui, gente. Não, é ruim, vamos dizer assim. Vai, Cássio, pode falar. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho sou uma pessoa que tem experiência, né? Nossa, vocês estão ouvindo falar em português. Vocês estão vendo o que vocês percebem na minha voz eu falando em português? É legal. Rouca, né? Rouca. Comecei a trabalhar, fiz concurso, passei, aí trabalhar
ainda aqui no Rio, lá em Quintino, e depois no município do Rio. Primeiro mês, segundo mês, eu perdi a voz. Aí começou a descobrir que tinha uma pedra e tal. Eu fiquei 2 semanas sem falar. E eu fiquei em desespero. Eu estou começando agora. Então, eu acho que vai ser para trabalhar. Aí eu comecei a fazer fome. E aí eu comecei, a fome falou, você fala, tu hablas mejor en español, porque tu hablas fonético, ya no te esfuerzas, ya no sientes el cansancio. Entonces, cuando eu hablo espanhol, em vez de ficar, me muda o tom da minha voz. Entendeu? E aí, quando eu comecei a aula, eu falei assim, nossa, vou falar espanhol. Se falar em português, eu vou ficar sem voz. Entendeu? E aí, eu até hoje, peço, mas eu queria mais. Então, tem aluno que mas que isso eu não sabia nada, agora já consegue me entender. Tem aluno agora que já está falando. Né? Então, é assim. Eu preciso uma questão de saúde. Eu fiz 2 anos de polo, eu posso planejar a voz. E que interessante ela falar isso, porque me fez lembrar, pode? Me fez lembrar a época da sala de aula, porque isso que, vamos dizer, parecia um problema, ela transformou numa solução para ela e também para os alunos, porque nós éramos obrigados a falar em espanhol. E quando não sabia, tinha que falar como se disse e falava em português. Eu lembro disso, a Cassiana falando. Pergunta, como se disse isso em espanhol? Pode falar, qual é o seu nome? Boa tarde. Daniel. Daniel. Então, eu sou estudante atualmente de canto lírico, né, na Unirio, e aí eu achei interessante a palestra, né, você falou essa coisa almática, né, que tem a ver com a alma e tal. Eu queria trazer uma perspectiva, né, assim, mais musical, né, porque assim, a fala, na verdade, seria assim, uma criação musical no ar que você faz, né, o aparato vocal, né, a laringe e tal, e existe um elemento cognitivo que você impregna ali, né? Então você fala assim, vou comer hoje, estou em casa. Quer dizer, existe um entendimento, né, cognitivo naquilo, e naquilo o que exatamente? Naquilo que você está fazendo. O que você está fazendo? Se você analisar, você está como se estivesse cantando uma música, né? Você está falando, emitindo um som, e aquele som vem impregnado desse elemento, né, cognitivo, né? E aí a gente tem os 3 elementos da música, assim, a gente tem duração, né, intensidade, e você coloca ali. Oi? Você tem os elementos da música, duração, intensidade, timbre, né, que vem da sua voz. E pensando nessa perspectiva almática, né, de psique, né, de alma, né, e psique, né, até em grego, né, psique é alma, né, em grego, né, a gente pegou essa palavra dele. Pensando nessa perspectiva, a gente, assim, coloca, né, a gente bota uma ideia ali, né, naquela coisa musical, e assim, todo o sentimento, toda a alma está mergulhada em música, né? Então, na música que vem todo o sentimento, a emoção, você coloca na fala, toda essa a dinâmica, né? No caso, né, que você bota ali. Então, assim, você trabalha assim, com esses 2 elementos, né? Assim, a alma pura, digamos assim, né? Puramente a alma ali, as emoções estão ali naquela criação sonora, né, que você faz no ar, junto com o elemento cognitivo, e aí existe esse entendimento, né? Você ouve, responde, né? Então, a gente trabalha, assim, eu acho isso muito bonito, assim, acho uma perspectiva, assim, cósmica, espiritual, assim, do idioma, né? Assim, da fala, acho legal, assim, aí queria trazer essa visão. Obrigada, muito obrigada pela contribuição. E se você puder cantar uma frasezinha. Ultimamente, não estamos trabalhando, assim, porque... Não, acabou de fazer toda essa apresentação. É que eu fiquei falando muito esse dia, minha voz já está cansada, estou meio rouco, acho. Vamos perdoar, né, pessoal? Deixa eu perdoar aqui. Mas muito obrigada, Daniel. Excelente contribuição. E essa energia aqui desse ambiente do poliglotar, tudo isso, essa troca de experiência, gente, isso daí conecta a nossa alma mesmo e conecta a nossa inteligência. Aumenta a sapiência. Ninguém sai daqui menos do que chegou, né? Sai sempre numa crescente. Vamos seguir? Diz assim também aqui na minha pesquisa. Os termos fonética e fonologia ainda não têm uma distinção sem controvérsia. Você vai falar assim, você vai dizer fonética de uma forma e outro doutrinador, outro linguista, olha, doutrinador, outro escritor vai dizer de outra forma. Mas é porque tem essa briga ainda, não tem uma definição.
Mas vamos de acordo com o livro de Ricardo Cavalieri, que é um dos que eu mais falei aqui no texto. Ricardo Cavalieri diz assim: fonética descreve os sons. Ela estuda e descreve os sons da linguagem humana, ao passo que a fonologia, também denominada fonêmica, ela cumpre o estudo dos sons, o estudo dos fonemas, assim entendidos como unidades fonológicas distintivas e abstratas. Então, a fonética, ela é o que você vê no real, e a fonologia, ela vai ficar no mundo abstrato. A fonética é o que está acontecendo agora. A fonologia vai estar ali descrevendo ele. Foi? Vamos seguindo. Na fonologia, se analisa como reproduzir a pronúncia de um fonema, qual tipo de articulação usar, como ela deve ser feita com a boca, não somente o som que o fonema gera. Ela busca compreender diferentes formas de como emitir o fonema. Ela busca compreender diferentes formas de como emitir o fonema. Vocês viram que a fono, quando ela estava falando, ela já estava falando assim, né? A, é. Ela já estava buscando como emitir o fonema, como o Daniel falou. A mente começa já a trabalhar, já rápido. Como que eu vou emitir para todos compreenderem de forma rápida? Ela busca descobrir como emitir o fonema, como emitir aquela consoante ou vogal e qual percepção acústica, aquilo que nós estávamos falando com o Eduardo. O Eduardo falou que ele escuta ela falando espanhol, mas pensa no italiano. É isso? Ou é ao contrário? Ao contrário. Você Ela escuta fala italiano, a melodia, o sotaque, do espanhol. do espanhol. Então, a mensagem que ela passa para os nossos ouvidos não sai em espanhol. Entendeu? É essa questão de entrar mesmo. Precisamos não só vestir a roupa do fonema, mas também mostrar a nossa alma. Eu vou ter que adequar a minha alma. O fonema já tem a roupa dele ali. A língua já tem a forma dela como deve ser falada. Então, eu preciso me preparar para entrar naquele guarda-roupa ali também. Seguindo. A fonética mostra o som. A fonologia mostra o desenho do som. De quais formas ele pode ser articulado. Como exemplo, ao falar de fonética, nós podemos usar a letra D. A letra D, no som do português brasileiro, falando mais aqui no Rio, nós soamos D, né? O fonema assim, D. E o colocado em dia sai muito aberto. Nós falamos dia. Mas no Nordeste, nós ouvimos diferente. Que sai um dia mais parecido com o espanhol. Então, nós já temos uma comparação aí do nosso fonema com o fonema espanhol da Argentina, especialmente, né? Dia. Você prefere ou não? Prefere o dia mesmo? É confortável para mim falar de pessoa de Alagoas. Então, que maravilha, né? Isso é lindo, gente. Que delícia, isso é muito bom, muito bom. E aqui é dia. E não tem briga. Um fala dia exagerado, né? E tem briga. Vamos seguir? É necessário observar que no fenômeno da fala existem elementos extralinguísticos. No momento em que a comunicação se constrói, nós temos a emoção do falante, nós temos o interlocutor, o trato social, se ele é dito com formalidade ou sem formalidade, nós temos a intimidade entre as pessoas do discurso e nós temos também outros elementos, os ruídos externos, eles também influenciam. Porque se você está num ambiente com muita gente falando, você vai querer falar mais alto. E nisso daí, às vezes, a pessoa pode olhar, será que aquela pessoa não tem educação? Não, é porque ela quer falar mais alto para ser ouvida. Então, tem essa questão também de ruídos externos. Vamos ver um exemplo, agora, de um falante, como nós estamos analisando, vamos ver um exemplo no próximo slide, de um falante do português aqui brasileiro, falando português do Brasil, falando em português e em inglês. Eu sei que a minha palestra está falando de Eu me chamo Adam e vou falar um pouquinho sobre algumas atividades que eu gosto de realizar na cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto de andar de bicicleta, então pegando Copacabana, Ipanema, Leblon. Gosto muito de ficar na praia, curtindo a praia, como Arpoador, por exemplo, mas não só curtindo, também jogando um vôlei ou jogando uma altinha com os amigos. Gosto muito de fazer trilhas, a gente tem muitas trilhas aqui na cidade. Um exemplo é a trilha da Pedra da Gávea, então é muito radical, né? Um pouco desafiadora e eu gosto muito disso. Aí agora o próximo, em inglês.
Eu me chamo Adam e vou falar um pouquinho sobre algumas atividades que eu gosto de realizar na cidade do Rio de Janeiro. Hello, my name is Adam. I'm going to talk to you a little bit about some things I like to do in Rio. I like to go biking through the way of the beach. So starting from Copacabana to Ipanema and Leblon. And I also like to spend some time on the beach, sunbathing, for example, in Arpoador, the beach. I also like to play volleyball, beach volleyball with my friends, and sometimes football on the sand with my friends. I also like to go hiking, and one of the greatest hikings that we have available in our city is Pedra da Gávea. It's a little bit dangerous, but it's very entertaining. E agora vocês são os fonoaudiólogos e são também os psicólogos. O Adam não sabia, mas ele vai ser analisado agora. Agora, podem falar. Você acha em qual idioma que é a voz dele? Inclusive, a gente fez Então, inclusive a gente vê isso no canto também. Línguas que são mais frontais, você fala mais na máscara, fala mais na cara. Línguas que são mais back, mais para trás, né? O português é muito português, muito aqui, muito para trás, muito para garganta. O inglês é muito assim, hello, my name is Jane, é muito assim, aqui é muito mais. Então, no canto, recomendo se vocalizar mais, né? Em vez de você falar, sei lá, João, você fala Jane, já vai na máscara, mais para cima, né? Então, no caso dele, inglês, assim, sem dúvida para mim, ficou mais agudo, sabe? E, por exemplo, grego também é muito na frente, italiano é muito na frente, e tem até uma perspectiva no canto que a gente vê assim que talvez, possivelmente, pessoas, né, que assim, são italianas ou são gregas, ou pessoa que é americana, já tem uma certa facilidade para emitir o canto correto, porque ele já nasceu, cresceu e foi criado ali com aquela voz já colocada já na frente, porque no canto a gente quer isso, a gente quer voz para frente, né? Ele não para trás, assim, mais engolido, né? Então, tem isso, não sei, né? Assim... Muito bom. Para mim também. Próximo. Nosso amigo. Sim, seu nome? Agora foi. Prazer, eu sou Rael. Eu queria tirar uma dúvida, né, um ponto de vista, e parece assim que algumas pessoas têm mais dificuldade de se desprender do idioma nativo, né, ou do sotaque, vamos dizer. E eu acho assim, quando a gente observa isso, eu acho que em vez da gente ter um estranhamento, a gente pode observar a vontade e a proatividade da pessoa de tentar se comunicar, independente se ela esteja no começo ou se ela não consegue se desprender. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Que você Sobre acha. incentivar, né? Sobre incentivar e não ter uma recurso. Vai depender do que a pessoa quer, né? Vamos dizer, se a colega do Eduardo, ela quer entrar na outra língua que ela está falando, porque eu já confundi de novo qual é que ela fala. Se ela quer entrar mesmo naquele idioma ou não. Porque às vezes a pessoa não quer perder o sotaque dela, tem isso também. Então, nós só vamos poder ouvir e respeitar, né? É a nossa obrigação, respeitar as nossas diferenças, né? Sim. Eduardo. Tem o... Qual é o seu nome? Bruno, Bruno, pode falar. eu achei interessante alguns pontos da fala do Adam. Primeiro que ele é um falante de inglês, ele aprendeu inglês, então ele é muito bom. Mas acho que a entonação de português brasileiro se manteve, na minha percepção. Eu acho que não mudou em termos de entonação, de frequência de voz, mas tem alguns pontos interessantes que a gente pode notar. Primeiro que ele perdeu o S carioca. Ele não fala French. Conseguiu não colocar o sotaque. Ele não colocou, não transpareceu que ele é um falante de português com validade carioca. E um outro ponto interessante também, o R carioca que ele perdeu. Ele coloca entertainment. Isso talvez seja pelo fato de ele ser um falante bastante avançado de inglês. Eu já dei aula para um falante de português, e quando ele aprendeu inglês, ele estava bem no comecinho. Ele falava, ele era carioca, ele falava, I go to school. Então, se mantinha, basicamente, principalmente nos estágios iniciais. Então, acho que isso vai se perdendo com o tempo, conforme ele for aumentando,
o aprendizado dele, mas acho que a entonação eu preciso aprender como falante de português brasileiro, que é proficiente em inglês, mas manteve e perdeu o sotaque dele. Ótima observação. Eduardo, por gentileza. Depois do Eduardo, tem mais alguém? Só para eu olhar o horário. Eu não sei vocês, ou eu sou assim, abnormal. Cada, cada idioma que eu estudo, eu sinto. Como chama? O Daniel mencionou muito sobre a música. Eu identifico o idioma com o teatro. Chega um certo nível que você chega assim, é como se você estivesse fazendo uma peça de teatro, uma performance. Você também tem isso? Pois eu, nossa, eu vou falar espanhol, vestir a máscara e vou atuar. Sério. Isso mesmo. E a base da palestra, você resumiu excelente, Eduardo, é essa. Porque você veste outra roupa, né? Você veste outro personagem. Cássia? Ah, desculpa. Eu tive uma professora na faculdade que ela justamente falava isso. Vamos dar aula, isso aqui para mim é um palco. Porque eu queria ser atriz. Então, eu vou dar aula para vocês, eu estou me vestindo uma nova roupa, né, estou interpretando para vocês. E ela começava a falar em espanhol. Então, mas eu achava aquilo muito engraçado. E como o Eduardo estava falando antes, eu lembrei de uma situação assim. Eu estava para terminar a faculdade, peguei uma optativa, fiz um ano de francês. Eu estava indo muito bem no francês. A minha burrice foi essa. Aí eu curti o reingresso na faculdade. Pô, eu estou lendo em francês, vou aprender italiano. E fico italiano no reingresso. Eu podia ter pedido para o francês. Eu já estava indo bem no caminho. Fui fazer o italiano. Foi um desastre. Porque justamente isso. Eu falava, eu li o italiano com sotaque de espanhol. E aquilo estava acabando comigo, com o professor. E eu disse, gente, como isso não é e era o sotaque do espanhol. É falar italiano com sotaque de espanhol. Desastre. Aqui, Vinícius. É interessante que eu já havia perguntado a uma professora de fonética, porque eu sempre tive essa preocupação estética. Às vezes a gente fala que é interessante, sim, mostrar doente e dente, só que profissionalmente tem alguns momentos em que eu acho essencial você deixar essa, não é militância, mas essa sua identidade de lado e ser realmente uma ponte para os ouvintes, né, que estão ali, às vezes, resolvendo uma questão mais familiar. Eu trabalho também no ambiente comunitário. Então, por exemplo, às vezes eu estou conversando, não, interpretando questões alimentícias, separações, pessoas que estão morrendo. Então, assim, o máximo que você puder chegar ao ponto que a pessoa fala é muito importante para dar o conforto linguístico, porque ele chora em português, sofre em português, tem amor em português. Então, quando você vê uma pessoa aprendendo sua língua, ela não fala como você, psicologicamente vai ter uma barreira em que você se sinta mais confortável ou não, que você tenha um cuidado ou não de falar alguma coisa, expressão. Então, quando o gringo, né, está se expressando, às vezes eu acabei de ficar me tremendo, quando eu vejo uma situação estranha, porque às vezes você percebe que ele tenta organizar o discurso para que você que está traduzindo ou interpretando, no caso, entenda e possa passar assim, o que ele está querendo dizer. Então, quanto mais próximo, às vezes, do sotaque da pessoa falar, é interessante nesse momento. Então, aí eu pergunto à professora de fonética, e ela veio me explicado que a nossa cara bucal, ela tem nuances estruturais da língua que a gente fala. Tipo, o italiano, a gente pode falar mais assim, e é mais assim mesmo, mais nasal. E cada língua vai ter a sua tendência estruturada, né? Fonética, no caso. E aí, se você realmente tiver interesse em aprender e desenvolver um sotaque tão nativo quanto a pessoa está falando, que é muito difícil, tem nuances que a gente vai perceber que não é, você vai ter que ter essa preocupação estética, no âmbito do teatro, você incorporar e entender de forma natural, sem controle, ver como é que o gringo está se comportando com a mãe dele, como é que ele fala, como são os trejeitos do corpo, para que você internalize isso na sua atuação também. Então, acho que é bem válido para quem trabalha profissionalmente também, é ter essa preocupação estética no sentido mais social, e não estética apenas por usar a língua e manipular o idioma como, né, por exemplo, é bilíngue. Sim, é aquela questão, né? Tudo que nós fazemos não é para ficar em nós mesmos, né? A questão da árvore. A árvore, ela dá sombra para alguém. Ela produz frutos para as pessoas. Então, para falar um idioma, não é só pela nossa questão de, eu já sei mais um idioma, né? De guardar ali na nossa carteira. Não, é para servir. É o serviço também, né? Como você falou, atender a comunidade, como que você faz.
Excelente, excelente colocação. Vamos seguir? Depois vocês estão de nota 10. Eu amo essa troca, né? Eu amo essa conversação assim. Estar falando e não perder, porque se a gente deixar para o final, e como esse tema é um pouquinho grande, eu vou resumir aqui, vai acabar perdendo essas contribuições muito valiosas. Então, vamos seguir nesse ritmo e vou tentar acelerar um pouquinho, tá? O ato da fala, ele implica uma língua comum aos dois, que é o que... É Vinícius? Que é o que o Vinícius está falando agora. Parece que eu já tinha lido a mente de vocês. Eu vou falar o que o Vinícius estava falando, olha só. O ato da fala implica uma língua comum aos dois ou mais interlocutores. E quando essa não é comum, faz-se necessário um intérprete para que a língua falada seja compreendida. O estudo do som não acontece, o estudo do som não acontece só em observar. Você precisa analisar mais profundamente a fala. Não é o olhar rápido. Essa análise corporal que o Vinícius falou, é ver como o outro se manifesta numa situação do cotidiano. No estudo de uma língua, precisamos desenvolver 4 habilidades: o escutar, falar, ler e escrever. No entanto, no estudo do som, a habilidade específica é o falar. Precisamos ouvir as pessoas falando e tentar imitá-las. É a questão teatral, como você falou. A fala faz parte do sistema que constitui a língua e dentro da língua está o som que ela produz. Por isso, esse tema é relevante, desafiador e amplo também, né? Como estamos vendo, ele está crescendo cada vez mais. Não basta conhecer uma língua, é preciso entender o som daquela língua. Qual é a sensação que aquela língua quer expressar? O espanhol eu acho ele muito romântico, gente. Vimos pelas novelas mexicanas, que nós ouvimos mais cedo. Então, aí, ó, não dá para não ser exagerado na fala, né? O som que a língua espanhola quer expressar tem esse exagero, esse romantismo. E nós precisamos de uma fala, como o Vinícius estava falando, eu coloquei aqui 3 elementos para que a fala seja íntegra, né? Para que a fala seja plena, melhor dizendo. Nós precisamos que ela seja bem articulada, precisamos de uma comunicação íntegra, inteira, e que ela seja apropriada à língua falada. Buscar o que é entendível naquele mundo ali. Porque não adianta eu fazer uma interpretação ao pé da letra se a pessoa não vai entender. Como dar as mãos, né? Eu gosto muito desse termo, tomar de la mano, que se eu falar tomar de la mano e traduzir para o português, fica meio esquisito, não fica? Tomar da mão da outra pessoa alguma coisa e eu dar as mãos, não é? Não dá para você não apropriar a língua, para você interpretar, pode falar isso. Já está lá, gente. Só para contribuir mesmo a questão, por exemplo, quando você fala sobre a expressão idiomática. Às vezes a gente foca tanto em falar corretamente que a gente se debruça numa prosódia vocal tão reta que o palestrante às vezes está com nuances que dão significado à fala dele, ao discurso dele, que o tradutor, que o intérprete, na verdade, não pega, e o ouvinte, né, que está recebendo essa informação, ele não vai ter o impacto que o nativo que escutaria vai ter. Então, até que ponto o seu trabalho foi feito e tocou realmente o coração da pessoa que deveria, né? Então, essa questão, assim, de entender como funciona a língua, beleza, a gente precisa saber disso. Mas quem fala esse idioma? Qual é a cultura da pessoa? Porque a língua é cultura, é política. Sim. Então, a gente também é interessante estudar essa questão da política linguística. Por exemplo, a gente não fala português porque a gente quer, né? A gente foi obrigado a falar. Então, tudo que a gente construiu ao redor do Brasil hoje, com esses sotaques, essas variações e tal, tem marcas de imposição linguística. Então, tudo isso impacta na nossa vivência, no objetivo da comunidade falante daquele idioma, porque se você comparar um árabe com um brasileiro, com um americano, a nação em si não é uma pessoa específica, né? Porque ninguém representa o país todo. Mas a nação tem objetivos diferentes. Por isso que os brasileiros não têm essa educação do inglês, por exemplo, nas escolas, efetiva. Porque o Brasil não tem interesse em fazer um pacto com os Estados Unidos e ser o melhor do mundo. Eu acho que para não ter guerra, não sei. Mas você compara, por exemplo, Índia, não é nada sobrenatural a criancinha lá na Índia falar inglês fluentemente. Porém, eles não têm a preocupação estética que a gente tem. A gente passa o ano todo estudando um verbo to be, falar inglês americano. Eles não têm preocupação estética, por isso que tem aquele estereótipo de que os indianos falam com aquele sotaque lá.
do inglês. Nem todos, tem indianos que falam o inglês parecendo americano ou britânico, enfim. Só que eles não têm essa preocupação estética de forma geral, né? Que a gente tem justamente por essa questão política. O Brasil não é um país que incentiva as crianças, é uma coisa mais estética. É bonito uma criança que é bilíngue, vai ter mais oportunidades profissionais, mas não é uma necessidade da gente sair daqui do Brasil e procurar emprego fora, entendeu? É essa. Ótimo, ótima contribuição, Carol. Você falou de dar a mão, em italiano é dame cinque. Me dá o cinco. Mas tão bonitinho. É lindo, Mas como traduzir, né? Me dá o cinco. É caneta, não dá. Era mais alguém? Não? Então vamos lá. Pessoal, estou gostando muito da contribuição de vocês, tá? Está sendo um aumento, né? Ainda bem que está gravado, que depois eu vou aproveitar muita informação, pode deixar, tem plágio. Tá? Vamos lá, seguindo. Não, vamos voltar aqui para o final, para não perder. A fonética, ela acontece no ato da fala. Quando a fonologia estuda o seu elemento de forma isolada, comparando com o estudo jurídico, vou entrar um pouquinho aqui no direito, mas vai ser algo, caso tenha alguém que é advogado, tudo bem, caso não tenha, não tem importância, porque vai dar para entender, tá? Comparando a fonética e a fonologia com o direito, o que nós vamos ver? No estudo jurídico, existe o direito material, que ele é, vamos dar um exemplo aqui, o direito civil, que é um ramo menos pesado do que o direito penal. No direito civil, por exemplo, você não pode emprestar algo e não devolver. Se você é um depositário fiel, você tem que devolver o que você emprestou. No direito civil, isso está lá na lei, está lá guardado, lá, aguardando o momento de ser aplicado no caso concreto. A fonética e a fonologia também é assim. A fonologia, ela está lá no campo da lei, no abstrato. Mas a fonética, ela traz aquilo que está no campo abstrato para o campo concreto. Que é isso que a gente está fazendo. Analisando o som e o que ele produz e como ele é produzido. Seguimos? Ao falar de gramática, vemos regras programadas e abstratas, diferente da fonética e fonologia, que passam pelo campo mais semântico. Como eu falei para vocês, ficou perdido durante boa parte do tempo esse estudo. Logo, de acordo com a evidência fonológica e fonética, elas são áreas autônomas dentro da gramática. No entanto, no estudo da sua metodologia, vale ressaltar a vogal reduzida. O próximo slide. Olha, já foi? Já está aí? É isso mesmo. No estudo da vogal reduzida, olha o que nós vemos aí. Vemos a vogal E e O. Temos os seguintes fonemas, E e O. Mas nessas palavras, no momento da gente usar a harmonização vocálica, passar por uma questão para ficar mais bonito, para ficar mais entendido, nós não vamos falar. Claro que quem quer falar o português corretinho vai falar estou. Mas numa conversa, por questão harmônica, nós falamos estou. Estou com pressa. Estou com pressa. Não sei, de repente fala. Ah, você viu o morcego aí? Morcego. Então, isso daí é a vogal reduzida que nós aprendemos dentro de fonema. Tá bom? Vamos seguir ao próximo? Gente, que horas são? Ai. Acho que eu vou ter que adiantar tudo já. Aqui eu vou só citar, então, porque não vai dar tempo e já vou passar para o próximo slide. A fonética ela tem 3 ramos, que é o que nós estamos vendo aqui o tempo inteiro. Tem a fonética articulatória, que é o que nós estamos fazendo aqui. A fonética acústica, que é como você escuta o som. E a fonética auditiva, que é como a outra pessoa está interpretando o som que você produziu. Tá? Vamos adiantar? Aí, calma aí, deixa esse slide aí, só um minutinho. Esse slide, ele é um estudo. Deixa eu achar o nome do livro. O livro é Acuerdos acerca del idioma. Nesse livro de 1971 até 1975, como eu falei para vocês, que foi a época que caiu esse estudo da fonética e fonologia aqui, lá na Argentina fizeram esse estudo em 1971, que demorou um bom tempo, se concluiu em 75, mostrando que existem coisas no fonema que não existem mais, não são pronunciadas mais. E isso não era na Argentina, era lá em Madrid, mostrando que o espanhol falado em cada país é diferente, que não é o mesmo espanhol. Canha, bíceps e meter canha. Hoje a gente escuta muito falar de canha, só separado, acho que é cabelo branco, né? Que é canha, que é cabelo branco. Não tem nada a ver com essa situação que seria esforçar-se para algo. Isso está mostrando que assim como as palavras mudam, os sentidos mudam,
os fonemas também. De repente, antigamente, era mais bonito você pronunciar sempre bem o fonema O. E agora não, você já fala, já troca ele para o U por causa da harmonização vocálica, como eu já falei. Pode passar o próximo. Agora, nesse próximo slide, eu vou só ler essa frase aí tão bonitinha. Vamos, ah lá. Eu achei tão linda essa frase. Tem como descer só um pouquinho assim? Eduardo de la Barra diz: os sons estão para os ouvidos, assim como as cores para a retina. Quem sabe musiquinha para misturar as cores e sair de primária para secundária? Não tem musiquinha e tudo? É a mesma coisa. Nós olhamos para as cores e já imaginamos novas cores. Nós olhamos para as vogais, que elas são a base de todo o fonema, e nós imaginamos outros sons emitidos por ela também. Vamos passar, gente. Vamos no vídeo da Estela. 1 hora mesmo, é sério? Ai. Está tão interessante. É. Poxa, vamos adiantar, então. Vamos pro vídeo da Estela. Mais uns 15 minutos. Vamos conseguir terminar. Menos de 15. Por favor, para o vídeo da Estela. Meu nome é Maldonado Estela, nasci em Córdoba, Argentina. Amo dançar, amo cantar e viajar. E por falar em viagem, recentemente fui à terra do poeta Vinícius de Moraes, por isso quero ler um de seus poemas. Ternura, eu te peço perdão por te amar de repente, embora meu amor seja uma bela canção nos teus ouvidos. Das horas que passei à sombra de teus gestos, bebendo em tua boca um perfume dos rios, das noites que vivi calentando pela graça indivisível de teus passos, eternamente fungido, trago a doçura dos aceita melancolicamente, e posso te dizer que o grande afeto que te deixo não traz o desespero das lágrimas, nem a fascinação das promessas, nem as misteriosas palavras dos pios da alma, é um sossego, um som, um transbordamento de carícias. Eu só te pido que repouses quieta, muito quieta, e deixe que as manos cálidas da noite encontrem sem fatalidade o olhar estático da aurora. Agora o próximo, e depois eu vou abrir a oportunidade para vocês fazerem a análise também. Bueno, también se lo voy a recitar en español, el poema Ternura de Vinicius Morales. Bueno, dice: te pido perdón por amarte de repente, aunque mi amor sea una vieja canción en tus oídos de las horas que pasé a la sombra de tus gestos, beber en tu boca el perfume de las sonrisas, las noches que viví acariciadas por la inefable gracia de tus pasos, huyendo eternamente. Traigo la dulzura de quien acepta la melancolía y puede decirte el gran cariño que te dejo. No trae la exasperación de las lágrimas, ni la fascinación de las promesas, ni la misteriosa palabra de los velos del alma. Es una paz, una unción, un desborde de caricias. Y solo te pido que descanses tranquilo, muy tranquilo, y no deja que las cálidas manos de la noche encontrar sin fatalidad la mirada estática del amanecer. La verdad que es un poema muy hermoso. Mi nombre es Maldonado Estela y qué diferencia encuentro entre el español y el portugués. El portugués como muy dulce, muy romántico. Tiene la... Vocês viram que ela falou justamente aquilo que eu falo, ao contrário? Porque ela ama o português. Eu acho que essa visão também é do quanto você ama o idioma, né? Na época da pandemia, eu comecei a dar aula de português para quem falava espanhol. Aí a Estela foi minha aluna, assim, por 2 meses. Mas o quanto ela absorveu do português e falava bem o português, isso daí foi em 2020. E agora ela quis fazer o vídeo falando o poema em português e se apresentando em português. Claro que vocês vão ver questão de acentuação diferente, mas já tem muito tempo. E a maioria das vezes que a gente conversa em espanhol. E eu falo assim, Estela, às vezes parece que eu estou um pouco egoísta, né? Ao invés de conversar em português com você,
Mas ela também quer me ajudar, que ela é minha professora também, né? Aí ela vai e tem essa troca, isso é muito legal. E vocês viram aí que na hora que ela vai traduzir, ela fala assim, Vinícius Moraes. Você viu? Aquilo que o Vinícius, é Vinícius, né? O Vinícius estava falando, você tem que chegar mais perto do idioma. Ela não falou Vinícius de Moraes como a gente. É, alguém quer falar algo? Sim. Daniel e a menina atrás. Meu nome é Maldonado Estela, É o último vídeo, nací só, em... pode ficar tranquilo. É o último. Então, eu queria falar sobre essa questão do sotaque, né, justamente, e sobre essa dificuldade da outra pessoa reproduzir, né, falar o idioma sem o sotaque, né, sempre tem um sotaque. Então, tem um estudo mecânico dos fluidos, justamente, que pesquisa, assim, o efeito dos fluidos, né, ao que os fluidos esculpem, né, as coisas. Então, assim, ele pesquisa, assim, as águas de um rio, ao fazer o movimento de zigue-zague, né, como elas esculpem assim as margens, né, onde ela bate, de tanto bater ali, né, uma certa erosão. E o ar também, né, tem uma erosão assim, então esculpem assim, tem estruturas de pedra assim, em algumas praias, né, que o ar de tanto bater ali esculpiu aquilo, né, moldou, né. Então nós, né, ao falarmos e usarmos a vida toda, né, nosso aparelho, né, vocal assim, e o ar bater lá dentro nas cavidades assim em português, no caso, então a gente já moldado, né, nosso aparato todo foi moldado ali para aquele idioma. Então, daí a dificuldade, né, de reproduzir. A gente já foi esculpido dessa forma, e o americano da forma dele, o grego, o italiano, então, e aí por isso, aí, então é uma coisa... Muita poesia, né? É muita poesia. Muito bom, muito obrigada, Daniel. Excelente contribuição. Gente, eu achei que eu estava romântica demais, mas eu estou vendo que essa galera é muito romântica também. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Qual é o seu nome? Oi, eu sou a Gabriela, sou Gabriela, professora de inglês e vou no caminho contrário ao romance. Como toda boa professora de inglês, né? Bom, eu acho que isso é uma construção social. Eu discordo da essência do idioma. Acho que quando eu comecei a estudar francês há um ano atrás, eu comecei a perceber isso muito bem. Eu tenho um professor paraibano chamado Murtani, que é fantástico. Eu digo a ele que ele não é apenas um professor de francês, mas ele é um professor de filosofia e de história, porque ele utiliza de estruturas, né, de aulas decoloniais, então faz eu me desconstruir completamente, né? Eu comecei a estudar francês dizendo que queria tomar um café au lait, eu poisson, um paris. E hoje eu quero ir para os países francófonos da África, entendeu? Então, assim, é realmente algo construído, beneficia muito o turismo, eu sou turismóloga também, beneficia demais se eu vender a França como romantique, bom, vende, vende. Então, assim, a gente usa também isso no português para poder romantizar o nosso idioma, a gente também faz, né? A Bossa Nova nos ajudou bastante nesse processo também, mas não vou falar muito de música. Então, eu acho que é construção social, sim, mas a gente vai se aprofundando, mergulhando, e no estudo do idioma a gente vai se percebendo também, e a gente vai vendo que, opa, peraí, isso é da língua? Ou alguém quer que eu pense assim? Americano é realmente tão objetivo assim? Oh, poker face, sem emoções? Será? Ou será que é o que queremos porque é muito bom? Eu quero o objective. Então, fazem as coisas acontecerem, não perdem tempo. Porque isso é algo que é muito valorizado no nosso sistema capitalista. Então, assim, só para botar um pouquinho de pimenta. Não, que isso, fica à vontade. Fica à vontade, Gabriela. Mais alguém? Nossa amiga. Qual o seu nome mesmo? Kate. Brasileira. Boa tarde, né? Boa tarde. Porque várias pessoas mencionaram, né, a questão do canto e tal, tudo mais. E eu sou cantora também. Por favor, vai ter que cantar. E aí a gente tem essa coisa da muita mistura no Brasil, né, e tal, tudo mais. Inclusive o Nordeste tem grande influência árabe, então tem essa coisa aberta, sou apaixonada de Olfaia, apaixonada. Então a gente fica
com a cabeça de alguém que mora no Nordeste, tem esse peso, peso no bom sentido, tá? Daquela coisa da vogal muito aberta, que de repente pode facilitar para aprender o italiano. Mas para o inglês, e aí até para a galera mesmo que dá aula, os professores e tal e tudo mais, um aluno que está lá fica muito perdido com relação a isso, porque ele precisa falar da forma correta. E a forma correta do inglês, que a gente entende, aí entra na questão também mesmo do canto que o colega mencionou, que é o belting, né? O belting trabalha muito com essa coisa do diafragma, tem essa coisa aqui imponente, então você vai falar com a respiração, com o melhor da respiração, que tem a ver com a questão mesmo do belting. E fica a pergunta, até onde existe essa necessidade de falar como um nativo e perder a essência da sua cultura. Se o ideal da comunicação é o entendimento e assim, não estou diminuindo o trabalho dos profissionais, não, tá? Eu acho que eu acho não, né? Isso é comprovado, porque é estudo, não é opinião. Tem a questão mesmo de, se está estudando inglês, então vamos lá, quais são as regras, a gramática? Tem uma galera que quer mais para conversação, tem a galera que quer para fazer uma prova, alguma coisa, então também vai dos interesses. Mas a minha preocupação, e principalmente pesando essa questão até mesmo da música, o nosso país muito rico, com muitas influências, mas muitas influências, podendo levar ou transmitir até o inglês de uma maneira muito especial, desbloquear muitas coisas, porque é muito lindo, com todo respeito, se existe algum colega que de repente não é brasileiro aqui e tal, o gringo, quando chega aqui, ele se comunica. Ele não fica no, será que a conjugação, não sei o quê, e a gente entende, ri, explica, indica, vai. E com a gente não, é essa cobrança, né? A gente fica com medo. Por um tempo eu vendi curso de inglês, vários colegas, 5 anos de curso, gente, 5 anos de curso. Entendia ali, não conseguem falar. Justamente por conta do bloqueio. E a gente, eu estou falando como aluna mesmo, porque eu não ensino nada de idioma, estou aprendendo francês. A gente fica nessa tensão, a gente fica com o bloqueio de falar como vocês ensinam, como vocês falam, porque a gente acha que não tem que falar exatamente dessa forma. E aí fica 5, 10 anos. Tem galera que está pagando isso, tem galera que consegue de repente não. Mas fica aí para o pensamento mesmo, para a galera aí, a profissão, para tentar ajudar a gente nesse desbloqueio, nessa coisa de mais foco na comunicação. Não estou falando para perder a gramática, não estou falando para não. Não estou fazendo apologia, não estudo, eu do livro. Mas, quem sabe, né, levar o nosso inglês também com a nossa essência, que é Brasil e tal. Porque o brasileiro tem muita alma, né, tem muita riqueza, então eu acredito que seja um grande diferencial. Gente, Juliana já chamou. Vamos finalizar aqui Juliana, me tire da sala. Só uma coisa. Eu penso que para se comunicar é um foco. Comunicar, você não vai precisar muito de ser fiel. Mas se o teu ramo for para interpretação, aí você tem que chegar mais próximo possível do falante. Isso aí, também estou de acordo. Vamos finalizar. Eduardo, já que é para encerrar, quer dizer, eu fui apaixonado pela palestra. É muito interessante. Eu estou apaixonado. E o que ela falou faz muito sentido. Não sei se vocês já perceberam. Nós, brasileiros, quando falamos um idioma estrangeiro, a gente quer ser perfeccionista. Eu não quero falar inglês como brasileiro, eu quero falar inglês como um americano, como inglês. Porém, quando a gente escuta um gringo falando português, é tão gostoso o sotaque. Ai, em português. Eles são muito reclamados. A gente também tem o nosso sotaque lá, né? Então, acho que eles podem gostar, né? Exato, eles podem gostar. Obrigado. Muito obrigada pela sua contribuição. Vamos concluir, então, pessoal. Concluímos com um resumo da análise empírica, que foi o que vocês fizeram, analisaram toda a minha pesquisa empírica aqui, trocamos altas ideias aqui, e ouvimos profissionais e também nativos da língua, e confirmamos o que o título da pesquisa falou. Sim, a língua tem uma roupagem almática, comprovado psicologicamente, comprovado pela fono, nós comprovamos pela nossa vivência. Não existe como ir contra o que já está provado, comprovado.
pelas nossas próprias trocas de informações aqui como vimos. E finalizando, diz assim: a língua tem uma roupagem almática, uma vez que nós nos vestimos daquilo que mais gostamos de expressar. Foi o que a Cassiana falou. Eu não gostava tanto do idioma, não foi? Acho que foi italiano. Então, ela não gostava tanto, ela deveria ter focado mais no anterior, que era o francês. Então, ela se vestiria mais, vamos dizer assim, mais elegante no francês. Então, nos vestimos daquilo que mais gostamos de expressar. E nos vestimos também mostrando a nossa emoção corpórea, como a Maíra falou, da corporeidade. Ai, Juliana, eu termino de falar. Qual que é mais do meu pontinho? 3 segundos. Nos vestimos de forma corpórea, com a nossa acústica e as nossas emoções que trazemos para dentro e também expressamos fora. A acústica mostra a nossa representatividade no meio onde estamos inseridos. Para mim, o espanhol traz boas janelas, como eu já contei, a história da Cassiana e entre outros. E acredito que isso também faz a minha tonalidade vocal mudar, mesmo quando o meu tom já é mais grave. Tanto que aqui hoje eu estou falando mais agudinho, meu tom não é esse não. Eu estou trabalhando para falar menos grave. Além disso, também influencia a ambientação, influencia a questão da acentuação. Vamos já, quanto mais pronunciamos o idioma, que foi aquilo que o Daniel estava falando, quanto mais pronunciamos o nosso aparato, né, já está todo programado para isso. Quanto mais pronunciamos o idioma, mais chegamos perto da sua frequência vocálica. Por isso, a prática vai ajudar a nossa acentuação e a nossa percepção também de tonalidade, tendo uma acústica diferenciada com o passar do tempo e com as nossas emoções. Falando sobre a apresentação do nativo, na minha análise, na língua portuguesa, ele apresentou algo como uma entrevista de emprego, algo mais sério. Foi o que também vocês falaram, que o inglês ficou mais agudo, né? Ficou mais suave. E no inglês já ficou algo mais suave. E de acordo com a psicóloga Maíra, nós vemos que ele faz movimentos diferentes. Acho que foi da bola, né? Fez assim para chutar a bola. Eu falei, ué, tá chutando a bola mesmo? No inglês já ficou mais solto, quis até gesticular. E é a questão da alma que a Maíra falou. Para mim, a Estela vê o português mais doce por causa da paixão que ela tem pela música, em especial pela poesia brasileira. Tanto que ela fez aquela questão que eu falei com vocês, de traduzir o Moraes para Morales. Diante de todo o exposto, finalizo dizendo que língua é poesia. E hoje estamos aqui construindo juntos essa poesia e incentivando as nossas almas a vestirem-se do melhor que o nosso guarda-roupa de experiência tem. Obrigada e graças. Bueno, también se lo voy a recitar en español. Fazer sorteio agora? Assim, vamos lá, eu vou fazer uma contagem aqui. De quantas pessoas tem? Então, o que? 200, 300? Quem pode colocar aí para ajudar? O aplicativo. Quem pode abrir o aplicativo? Pessoal, Sim, ó. Tem número aí, então? Aí tem uma verdade aí. Mas eu não sei a ordem. Então, vamos contar assim, ó. Daqui para lá, ó. 1, 2, 3. Não, é complicado. Eu vou dizer das pessoas. Vocês também. Gente, a cabine só me conta, gente. 1, 2, 3, 4, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com a Renata, 12 com a Gina, 13 com a Turca, 14, 15, 16, 17, é 18 com você, 19, 20, 21, 22 com essa aqui de óculos, a Izzy, 23, 24, 25, 26, 27, 28, tá? E da cabine também? 29 e 30. Pronto, vai. Roda 30, roda 30. Vai, bota aí no ordem. Tá, já chegou. Vai. 14. 14. Ela aí.